Olá, eu sou o Luiz e você está ouvindo mais um episódio do Ecos do Marajó. Aproveite já para ir pensando em qual comentário você gostaria de estar fazendo, deixando aqui sugestões, comentando sobre o assunto. Essa é uma forma bem simples de você ajudar a engajar o conteúdo e ao mesmo tempo possibilitar com que a gente leve essa informação para mais pessoas, democratizando assim os saberes marajoaras amazônicos nessas redes onde você está ouvindo. E o episódio de hoje é sobre um tema muito especial, falar de um legado de um mestre, mas também falando sobre o trabalho de um grande produtor que contribuiu muito com o trabalho desse mestre e de outros mestres, né? A gente recebe hoje aqui o professor Guto Nunes, que é pesquisador, documentarista, produtor cultural e educador de uma forma mais geral. Então, Guto, primeiramente eu gostaria de te agradecer pela generosidade de conversar com a gente. Seja muito bem-vindo ao Ecos do Marajó. Nós temos uma grande admiração e um sentimento de gratidão enquanto marajoaras pelo trabalho que você desenvolveu com o mestre Damasceno ao longo dos últimos anos. Para começar, deixe uma saudação para os nossos ouvintes e fale um pouco da sua trajetória, da sua formação e da sua atuação no audiovisual, na produção cultural, na educação, né? Entre tantos ramos que você atua relacionado à cultura, às questões sociais. Bem-vindo. Olá, Luiz, webnautas do Ecos do Marajó. É uma satisfação imensa poder estar trocando essa ideia com vocês aqui. Eu sou Guto Nunes, atuo no audiovisual e trabalhando há 20 anos na produção de Mestre Damasceno, sempre trazendo e estreitando essa linguagem lúdica, né, do audiovisual dentro das salas de aula. Esse mesmo tempo passei em algumas faculdades, dando aula no curso de jornalismo, publicidade, design, propaganda, sempre nessa linguagem da documentação fotográfica, videográfica, e a gente teve um prazer e uma honra, né, de estar caminhando ao lado do mestre Damasceno nesses últimos 20 anos. Legal, Guto. Você desenvolveu ao longo de muitos anos um trabalho contínuo mesmo com o mestre Damasceno, envolvendo documentários, produções musicais, festivais e ações de circulação. Eu queria que você contasse um pouco como começou essa parceria e como foram os primeiros passos desse trabalho conjunto. Bom, os primeiros passos, como tudo na cultura popular, são movediços, né? São espinhosos, são caminhos turbulentos. É um campo de batalha onde há perdas, há ganhos, né? Há negociações, mas é importante a gente estar sempre firmado na verdade e na coerência que vai nos guiando. Então, esses primeiros passos começaram por um não, né? Nós estávamos tentando fazer ali um primeiro registro, isso em idos de mais ou menos dos anos 2000, onde a gestão atual naquele momento do município de Salvaterra, cidade do Mestre Damasceno, falou assim, colocou na mesa um não para a gente, que não seria possível, tendo em vista ali a logística que seria fazer, né, que foi apresentado para eles a importância de documentar, iniciar, né, um trabalho de documentação de Mestre Damasceno naquele momento. E dali, mestre, né, assim, já com muitos nãos na vida, eu pedi para ele ser forte, acreditar, né, no trabalho dele, que tínhamos um pensamento. Eu falava para ele, mestre, quando o senhor pede para alguém fazer uma canoa, o senhor não compra, o senhor não paga por essa canoa? Sim, pago. Então é a mesma coisa o senhor fazer a sua música, né, o seu teatro do Búfalo Bumbá. Isso é um trabalho, né, e as pessoas têm que valorizar esse trabalho. Então a gente meio que contornou as ações locais por ações mais ampliadas. E aí foi então que, junto com a minha esposa, Ana Paula Gaia,
que sempre esteve ao meu lado também nessas produções, nós escrevemos para o Ministério da Cultura, para a sua Secretaria da Identidade e Diversidade Cultural, uma apresentação de Mestre Damasceno, a primeira até então, e ele foi contemplado, né? E aí começou um trabalho realmente, de fato, de reconhecimento do seu legado, né, da sua força, e os festivais que foram acontecendo, as produções, né, documentais, em fotografia, em vídeo, elas sempre orbitaram, né, os fazeres do Mestre Damasceno. Então, as coisas foram acontecendo porque nós fomos sendo provocados pelo Mestre Damasceno, também provocando ele no sentido de fazer, né, do fazer cultural. Então, às vezes não tinha apoio, mas mesmo assim a gente fazia porque a gente falava que era importante. E Mestre Damasceno sempre também nos provocou, né, com muitas ideias. Então a gente embarcava nos sonhos, né? É muito importante dizer que sempre fomos sonhadores, né? Então, ora eu embarcava nos sonhos dele, ora ele embarcava nos meus sonhos também, mas sempre para valorizar o seu fazer e o seu legado artístico. Então, tudo que vem desencadeando, né, desses documentários, das produções musicais, né, dos seus álbuns gravados, dos festivais, e nasceram orbitando, né, o fazer artístico do Mestre Damasceno, que sempre fez o cortejo, que sempre colocou o Búfalo Bombá na rua, né, tanto é que no aniversário dele de 70 anos, o Búfalo Bombá fazia 50 a 51 anos de existência. Então, isso mostra o tempo, né, que ele vem produzindo, fazendo e resistindo a essa trajetória cultural que ele firmou e brilhou no Marajó. E ao longo dessa trajetória, houve momentos muito importantes para o reconhecimento do Mestre Damasceno em vida, que isso é muito bacana, e da cultura popular marajoara como um todo, né, que representa. Queria que você nos ajudasse a rememorar algum dos principais momentos, tanto para o mestre, quanto para a cultura popular do Marajó, né, que você considera mais significativos. Sim, ao longo dessa trajetória, Mestre Damasceno é um dos poucos mestres que, enquanto vivo, ele pôde estar presente nas homenagens, nos prêmios. Isso é muito valoroso. É uma coisa até inédita, assim, para mestres da cultura popular que foram reconhecidos em vida. E Mestre Damasceno pôde vivenciar muitas coisas boas que aconteceram em sua vida, como, por exemplo, ser o primeiro homem preto da oralidade a ter uma cadeira fundadora, né, na Academia Marajoara de Letras de Ponta de Pedras. Seu nome está escrito para a história como imortal daquela academia, como membro fundador. Isso foi muito importante, ele esteve presente, assim como a comenda também da maior honraria da cultura do estado do Pará, a comenda Eneida de Moraes, que ele também esteve presente e recebeu essa comenda em mãos. O último prêmio e o maior prêmio da cultura brasileira, ele também esteve presente no Rio de Janeiro para receber da mão do presidente Lula a comenda da Ordem do Mérito Cultural, né? Então foram momentos assim muito importantes, além, claro, das duas presenças na Sapucaí, maior palco da cultura popular do Brasil. Em 2023, a Paraíso do Tuiuti homenageou o Mestre Damasceno, um samba enredo lindíssimo. Ele esteve na Marquês de Sapucaí junto com o seu grupo, né, Nativos Marajoara. E recente agora, em 2025, no Carnaval de 2025, ele, em parceria com outros compositores, fizeram um samba da Grande Rio, que o samba foi nota 10, né? Também voltou para a Marquês de Sapucaí pela segunda vez, uma coisa inédita que aconteceu. E ele sempre levava a sua comunidade quilombola do Salvar, né, na sua palavra, no seu discurso, e, consequentemente, o Marajó, né? Sempre o Marajó estava presente em todos os discursos, todas as falas de Mestre Damasceno, que é uma força
de atração, de visibilidade, de resistência para o Marajó. Agora, Guto, além do mestre Damasceno, você também já trabalhou e trabalha com outros mestres e mestras da cultura popular. Fale um pouco sobre essas experiências, sobre a importância desse trabalho com diferentes saberes, né, oralidade, sobretudo, nos territórios e expressões culturais. Isso, eu sempre estive muito ligado e presente com o mestre Damasceno, né, por produzir seu fazer artístico, mas sempre também entendemos que, assim como o mestre Damasceno, tem outros mestres e mestras, né, dos saberes e fazeres da cultura popular, tanto a tradição oral, mas também de diversos fazeres culturais no Marajó. E quando falo do Marajó, eu falo dessa parte da atuação do Marajó praiano, do Marajó dos Campos, onde contempla ali Soura, Cachoeira e Salvaterra, né, porque o Marajó é muito grande, é muito extenso. Então, esse foi um território do Marajó que nós podemos atuar. E, para além do mestre Damasceno, a gente conseguiu chegar também no mestre Pitcaia, que já fez a sua passagem de Cachoeira do Arari, do mestre Zampa, do Barro Alto, da Quilombola de Salvaterra, né, bem como também mestre de Quínio. Ambos, né, já fizeram as passagens, estão todos tocando tambor no plano espiritual. Também tem a mestra Jesus, né, uma mulher preta, forte, quilombola também, hoje residente em Joanes, e levando o legado do mestre Damasceno, né, carregando esse legado, tem o mestre Robledo, filho do mestre Pau que Ronca, né, em Salvaterra. Então, a gente sabe da amplitude e da potência desses outros mestres, né? De fato, o mestre Damasceno, pelas ações, pela continuidade e pela diversidade também, era um foco realmente mais delimitado ali para o próprio mestre Damasceno, né? Dedicação quase que total, exclusiva para o mestre Damasceno. Mas a gente sempre caminhou ao lado desses outros mestres, né? E agora, com a partir do mestre Damasceno, é que eu começo a realmente a ampliar, no sentido de potencializar também esses outros mestres, como principalmente o mestre Robledo, o mestre Eliezer, né? Tem o mestre Paulo também, do banjo, de Soura, a própria mestre Jesus, e sabemos da potência que e são, né, as nossas mestras e mestres do Marajó. Também queria entender, na tua opinião, qual a importância de salvaguardar o patrimônio cultural e material por meios digitais, por exemplo. O audiovisual talvez seja a nossa principal vitrine, mas não apenas, que representa, de certa forma, a documentação, ações continuadas. Queria que você também comentasse sobre esse trabalho. A importância da salvaguarda do patrimônio cultural e material é fundamental para que a gente possa, primeiro, firmar, né, a construção dos mais antigos, que já passaram por nós, que estão presentes também, e principalmente para a gente produzir uma memória de futuro para as nossas crianças, para as pessoas que nem estão ainda nesse plano nosso aqui, pessoas que vão nascer com essa salvaguarda por meio não só do audiovisual, mas da música, da escrita, dos livros, possam ter acesso a esses saberes e fazeres que são, na verdade, é uma tradução, né? Cada um na sua linguagem, construindo, traduzindo, trazendo da oralidade para a materialidade, né? Nesse caso do audiovisual, que é da onde eu falo, na fotografia, do audiovisual, para que a gente crie essa memória de futuro, pensando nas crianças, pensando nas pessoas que ainda vão nascer, e para a gente firmar com as pessoas que ainda que estão aqui no tempo presente, né? Mestre Damasceno foi homenageado na Feira do Livro do ano passado. Eu pude, junto com o jornalista Toga, produzir um livro, né? Que foi lançado na Feira do Livro, claro, junto ali com uma equipe também, com Paulo da DEM, da Secult, com Arada, né, ilustrador, enfim, com o apoio da minha esposa também, que é pesquisadora da obra do mestre Damasceno,
Então a gente pôde fazer mais uma materialidade, que é um livro ilustrado, bonito, e todo esse material é justamente pensando nessa materialidade, né, que muitas das vezes os nossos mestres vêm da oralidade, a gente precisa materializar isso. Eu não consigo nem mensurar quanto que nós perdemos ao perder mestre Damasceno, ao perder mestre Lourival Garapé, ao perder mestre Zampa, ao perder mestre Diquínio, a perder mestre Pitcaia. Então, é muita informação que eles têm. Dificilmente nós vamos ver novos mestres nesse sentido do conhecimento, né? Da mata, da farmácia, da floresta, do tempo da natureza, da pesca, do artesanato. É muita informação que a gente perde. Então, o máximo que a gente conseguir, né? E eu me dediquei 20 anos, né, produzindo conteúdo sobre o mestre Damasceno, fiz uma dissertação de mestrado sobre isso, sobre as múltiplas identidades de mestre Damasceno. Enfim, mas ainda foi muito pouco do que poderia ter sido feito, do que, enfim, nós podemos entregar, né, enquanto materialidade. Então, esse sentimento, assim, da gente poder materializar usando as linguagens que a gente tem em mãos, quanto mais puder fazer, melhor, para a gente construir essa memória de futuro. Queria aproveitar também para te perguntar um pouco sobre o futuro, né? Como fazedor de cultura, você sempre entregou muitas contribuições importantes para o setor. Queria entender se teremos outros projetos no Marajó, que você continua atuando agora a partir de então. Sim, teremos outros projetos, né? Nós precisamos acessar, né, os mecanismos de incentivo à cultura. Nós temos aqui a Política Nacional do Aldir Blanc, vamos ter ainda a Paulo Gustavo, a Lei Paulo Gustavo. Então nós precisamos dar essa continuidade, né? Minha esposa, Ana Paula Gaia, já organizou tudo, já conseguiu, ainda em vida, nós demos essa notícia para o mestre Damasceno, que nós tínhamos conseguido fazer com que a sua casa virasse um ponto de cultura certificado pelo Ministério da Cultura. Então ele ficou muito feliz com isso, porque ele percebeu que ali a família ia dar continuidade ao seu legado, e nós estamos trabalhando com muito afinco, né, para dar essa continuidade, né, por meio das leis de incentivo à cultura, dos mecanismos de incentivo à cultura, da continuidade ao ponto de cultura mestre Damasceno, ao seu arraial que ele fazia todo ano, ao seu festival de boi bumbá que ele fazia todo ano, aos seus cortejos culturais. Então a gente tem muito ainda o que fazer, mesmo após a partida do mestre, porque ele parte, mas deixa a esposa, deixa 9 filhos, deixa, né, 5 netos. Então a gente precisa dar essa continuidade. Já estive presente várias vezes com a família do mestre Damasceno, e nós estamos de mãos dadas, né? Ninguém larga a mão de ninguém, e vamos continuar fazendo, porque, como o mestre Damasceno falava, tudo que eu faço, Guto, não é para mim, é para Salvaterra, é para o Marajó. Então nós vamos dar essa continuidade no legado do mestre Damasceno para Salvaterra e para o Marajó. Maravilha, muito bom te escutar e saber também dessas notícias, dessas boas novas. Para encerrar, suas considerações finais. Bom, gente, Luiz, muito obrigado de coração. Sempre é um prazer enorme falar de mestre Damasceno. Como eu falava para ele, mestre, eu sou só uma ferramenta, né? Me use no bom sentido. Assim como os músicos eram as ferramentas, né, para transcrever as ideias, os sonhos, as letras, as composições em música, né, eu era essa ferramenta para materializar as ideias, esses sonhos em imagem, né? Então é muito bom poder falar sobre isso, é muito bom poder a gente acessar mais as obras de mestre Damasceno, seja nas plataformas de música, seja pelo próprio YouTube, para assistir os vídeos, os documentários, estão todos lá. E eu faço um convite: quem ainda não conheceu, né, o mestre Damasceno, suas obras, seu legado, que visite, né, o Instagram de mestre Damasceno, siga o Instagram de mestre Damasceno. As publicações são feitas assim com muito carinho, com muito apreço e com uma profundidade de conteúdo muito importante. Então, que a gente possa produzir cada vez mais
conteúdos sobre o mestre Damasceno, que esses conteúdos principalmente possam acessar não só a tela do nosso celular, do nosso computador, mas que principalmente possam acessar as salas de aula, que nossos professores possam ter acesso a essas informações de mestre Damasceno, a essa parte lúdica dele, e que possam, na sua sensibilidade, levar isso para as crianças na sala de aula. Era isso que Damasceno queria. E vamos continuar sempre falando, pensando e sonhando com o mestre Damasceno. Muito obrigado. A gente ouviu aqui hoje Guto Nunes, produtor cultural, que tem um longo trabalho com o mestre Damasceno, deixaram um legado enorme, um trabalho conjunto, né? E que é muito conhecido e reconhecido e respeitado, portanto, por isso. Agradeço mais uma vez, Guto, pela sua participação, por conversar com a gente e dividir um pouco sobre esse trabalho. Tem muita coisa nas redes, na imprensa, nas plataformas musicais, audiovisuais sobre o trabalho do mestre, para quem quiser conhecer mais, né? Entendendo para onde esse episódio pode chegar, mas a gente sabe o quanto que o mestre é conhecido. Mas obrigado, e agradeço também a vocês que acompanharam até aqui mais esse episódio. Fique à vontade para deixar sugestões de outros mestres e mestras, produtores e produtoras culturais também aqui do nosso Marajó. Um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.